você que já possui uma profissão, tá pensando em mudar de área, tá pensando em fazer transição de carreira e tem receio, vem comigo que esse vídeo é para você. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Fabiana Miguel, tenho 38 anos e estou em transição de carreira. O objetivo desse vídeo é estar compartilhando com vocês a minha transição de carreira, a minha trajetória. Quem aqui já se pegou pensando em fazer a transição de carreira e tem receio, tem medo? Deixa aqui nos comentários. Primeiramente, gostaria de agradecer a você que está aqui me assistindo, me acompanhando, curtindo o meu canal, compartilhando. O meu muito obrigada. Essa fase inicial é muito importante para mim. Primeiro de tudo, eu quero contar um pouquinho da minha história como um contador. Assim como eu, existem muitas pessoas que fizeram escolhas erradas quando eram mais jovens, quando começaram a cursar uma faculdade, quando saíram do ensino médio. E eu não fui diferente. Acontece que desde muito cedo eu comecei a trabalhar, tive que ajudar minha mãe, os meus pais em casa. Então assim, os estudos, infelizmente, ficaram em segundo plano e, consequentemente, eu não tinha apoio da minha família para cursar aquilo que eu gostava de fazer, para realizar os meus sonhos como um profissional. Então, eu, no intuito de pensar no imediato, de querer as coisas muito rápido, acabei cursando uma faculdade da qual eu não me identificava, mas sim porque era o que era mais fácil e acessível ali para mim, já que eu não tive um preparo para uma universidade pública ou federal, eu tive que recorrer à faculdade privada. Então, essas escolhas, a escolha que eu fiz, no caso, na época, hoje me trazem consequências, que é a insatisfação e o desejo em plena idade de 38 anos em querer fazer transição de carreira. Eu sei que isso causa muito medo, causa muita insegurança, mas eu quero falar para vocês hoje que dá tempo sim, e é importante sim você se sentir realizada profissionalmente. Gente, hoje é o meu primeiro vídeo que eu tô gravando para o YouTube e eu tenho uma colinha aqui, tá? Porque eu tenho muitas coisas para falar, então, por favor, não se importem com isso, não me julguem. É minha primeira vez, eu tô nervosa. É isso. Bom, eu preciso comentar com vocês do que eu gostava na contabilidade enquanto eu cursei a faculdade e enquanto eu trabalhava na área. Enquanto eu estive trabalhando com contabilidade, é claro que eu tirei proveito de alguma coisa, é claro que eu passei a gostar de algumas coisas. Eu não vou dizer que a área é uma área péssima, ruim, não, gente. Eu não tô falando isso. Eu tô falando que ao longo dos anos eu não me identifiquei mais com a área, eu vi que não era aquilo que eu queria. E é claro que existem e existiam pontos positivos no curso. Por exemplo, para quem gosta de organização e estrutura, eu gostava dos processos bem definidos, das análises detalhadas. Por ser uma profissão sólida e com alta demanda no mercado, isso não vai te deixar desempregado. Existe também a segurança e a estabilidade da profissão. Outro ponto positivo também na contabilidade era o planejamento e as estratégias. Trabalhar com números ajuda a entender o negócio e a ter tomada de decisões estratégicas. E os pontos negativos? E o que eu não gostava na contabilidade? Um dos pontos, eu acho que era a falta de criatividade. A contabilidade, ela segue regras rígidas e às vezes, muitas das vezes, não há espaço para inovação, para criatividade. Outro ponto também, que eu acho que era o que me pegava mais, era a rotina repetitiva do escritório. Tinha horário para chegar, mas não tinha horário para sair. Tinha às vezes que eu chegava 7 horas da manhã e saía 10 da noite, 9 da noite, ou seja, não tem vida social, eu não tinha vida social. Muitas tarefas, elas podem ser mecânicas e burocráticas, o que acaba gerando estresse no dia a dia e prazos. Fechamentos mensais, impostos, auditoria, gente, assim, eu cheguei num ponto assim que eu digo, não, isso não é pra mim. E eu passei pouco tempo trabalhando com contabilidade, eu não passei muito não, eu acho que eu passei no máximo 5 anos trabalhando para um escritório. Eu nem cheguei a pensar, a cogitar a ideia de abrir um escritório de contabilidade pra mim, pra você perceber o quanto era desgastante mental e realmente eu não era da área. Hoje eu percebo que eu gosto de lidar com o público, diferente de uma câmera que eu estou lidando agora. Tô começando agora, sei que também é novo pra mim, mas depois que eu saí do escritório de contabilidade, onde eu passei os meus 5 anos, eu comecei a trabalhar
trabalhar com o público. Eu fui assessora por um tempo de um deputado federal aqui do estado do Amazonas, fui assessora parlamentar. E assim, é um trabalho totalmente diferente, administrativo às vezes, mas eu gostava do trabalho. Eu lidava com liderança, lidava com pessoas, fazia logística, fazia agenda por muitas vezes do deputado. Então assim, eu tava saindo da minha zona de conforto. Depois que eu saí do gabinete do deputado federal, eu passei para uma fundação pública aqui do Amazonas, que lida com segmento de previdência. Eu era supervisora, passei 3 anos lá e eu também amava o que fazia. Amava, atendia os velhinhos, cuidava dos processos judiciários, administrativos, atendimento ao público. Gostei muito, amei muito aquela empresa. Acabou que por questões políticas eu tive que ser desligada. Eu acho válido também falar aqui para vocês que antes disso tudo acontecer, de sair de um escritório de contabilidade, trabalhar com um político e depois com atendimento ao público, eu já estava pensando em uma transição de carreira. Eu só estava empurrando com a barriga, fazendo pesquisas. Com muito incentivo do meu esposo e da minha família, eu comecei a pesquisar esse mundo do design. Eu comecei a criar uma curiosidade, porque, poxa, eu olho os perfis em redes sociais, Instagram, YouTube principalmente, fico fascinada como que uma pessoa consegue fazer uma edição tão linda, parece tão bobo, né? Eu fico imaginando o trabalho que dá de fazer uma edição de vídeo de 1h30, de meia hora, de 40 minutos, imagina só. Então assim, eu bato palma para esse profissional, admiro muito e por isso estou aqui compartilhando com vocês a minha transição, a minha trajetória. Eu acho importante mencionar um fato da minha vida. Depois que eu fui desligada da fundação por questões políticas, depois de 30 dias, exatamente 30 dias, engravidei. Eu era regime CLT e no período que eu fiquei em casa, já comecei a estudar, já comecei a pesquisar sobre o design, eu engravidei. E aí tudo mudou. A rota muda, a cabeça muda, vem outras preocupações e eu deixei por um instante de lado a carreira do design. Foquei na minha gravidez, até porque eu já fiquei com aquela coisa na minha cabeça que poderia ser uma gravidez de risco e o pior aconteceu. Infelizmente, depois de 2 meses, em uma consulta de rotina com meu esposo, fomos fazer uma ultrassom para ver os batimentos cardíacos, para ver como é que estava o bebê e infelizmente não tinha mais vida ali. Então eu passei o período de novembro a dezembro de luto, né, tentando digerir tudo aquilo que estava acontecendo comigo. E foi aí que eu me levantei, ergui a cabeça e bola pra frente. Cá estamos. Como eu falei anteriormente, eu tive muita influência e apoio do meu esposo. Ele me apoia muito e eu me sinto muito grata, muito feliz porque eu tenho alguém que me apoia. Apesar de eu já ter uma graduação e uma pós, ele entende que eu não estou satisfeita profissionalmente e me apoia, me indicando cursos, me indicando livros para ler. Ele é um administrador e um bom gestor, então assim, tô no caminho certo. Como eu descobri o meu interesse para a carreira do design? Como eu mencionei novamente, eu tive influência do meu esposo, tive muitas influências pelas redes sociais, eu amo ver edição de vídeo, amo ver fotografia, fundamentos, tanto é, gente, que hoje, para eu adquirir o pouco conhecimento que eu tenho, eu tive que fazer a adesão de cursos, fundamentos da fotografia, como editar um vídeo, como usar o Adobe, além da faculdade que eu tô fazendo e da pós em marketing digital, que tá sendo muito importante. Estudar gestão estratégica, plano de negócio, isso tudo assim tá na minha cabeça. O que era antes uma curiosidade, agora eu quero que seja uma realidade para minha vida. Eu quero me tornar uma profissional da área do design. O que mais me atrai na área do design? O que mais me atrai na área do design é pela liberdade e criatividade que eu posso estar adquirindo. O design, ele vai me permitir atuar em várias áreas, como o design gráfico, o brand, o motion graphic e dentre outros. A ideia de eu trabalhar com layouts, tipografia, identidade visual me empolga muito. Eu tô bem contente, eu tô bem empolgada mesmo com o curso. O design, ele tem o poder de influenciar as pessoas, contar histórias e criar experiências marcantes. O design, ele é uma área muito promissora nos dias atuais. As empresas estão investindo cada vez mais em identidade visual, na experiência do usuário e na presença
digital. Com o crescimento do e-commerce e nas redes sociais, a demanda por design que criam interfaces, peças gráficas e estratégias visuais só aumentam. E que bom para mim e que bom para nós. Quais são as minhas dúvidas e receios em relação ao design? Pessoal, eu já tive e tenho muitos receios de fazer a transição, do medo do novo, do medo do futuro, de estar entrando nesse ramo do design. É normal, perfeitamente aceitável. Aí eu fico me questionando, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser igual o colega do Instagram? Será que eu vou conseguir ter oportunidades no mercado mesmo sem uma experiência formal? O mercado está muito saturado. Como posso me destacar? Será que eu consigo aprender tudo que uma boa design precisa para estar se tornando experiente, boa? Vejo tantos designers talentosos. Será que eu consigo um dia chegar nesse nível? Será que os clientes, as empresas vão confiar no meu trabalho mesmo sendo uma iniciante? Pessoal, não é fácil. Eu também me questiono, também me faço essas perguntas, mas tudo no começo ou recomeço não é fácil. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês que eu tenho aprendido ao longo desses meus 38 anos. O que realmente vale a pena na vida não vem fácil e não é fácil. Então bora colocar a mão na massa e vamos estudar. Quais as áreas que a gente pode estar trabalhando no design? O design, pessoal, ele não se limita a só um nicho. Podemos trabalhar em diversas áreas, como design brand, como design gráfico, que trabalha com a publicidade, brand, redes sociais, embalagens, o design UI UX, que trabalha com interfaces para sites e aplicativos, o motion design, que trabalha com animação e vídeos. Existe também o design de produtos, que é projetada na experiência física e digital. E existe também a possibilidade de você trabalhar como freelancer e como empreendedorismo, onde você pode trabalhar de forma autônoma para diversas empresas e clientes. Apesar do design estar evoluindo com as novas tecnologias, como o IA, por exemplo, que é a inteligência artificial, e as ferramentas de automação, mas o olhar humano ainda é indispensável para criar experiências únicas. Os designers que souberem usar essas ferramentas ao seu favor, eles terão grandes vantagens competitivas. Quais foram os meus primeiros passos para fazer a transição de carreira para o mundo do design? Eu tenho aula 3 vezes por semana presencial e as outras 2 online. Eu comecei também, para agregar conhecimento, uma pós em telemarketing digital. Telemarketing digital. Ai... Eu comecei também, para agregar conhecimento e valor, uma pós em marketing digital, onde eu faço 3 vezes por semana online. E para agregar mais conhecimento nos meus estudos, eu adquiri uns cursos da Udemy, como edição de fotografia, edição de vídeo, gestão, marketing digital. Eu posso estar mostrando em um vídeo futuro, quem sabe, se vocês quiserem, comenta aqui, por favor. Outro ponto sobre a minha rotina de estudos. Eu não sei se eu mencionei aqui, mas eu tenho uma bebê que já tem 7 anos, uma eterna recém-nascida. E eu tenho um esposo, então assim, além dessa transição de carreira que eu estou fazendo, eu também sou dona de casa, gente. Eu também sou mãe, nós temos um petzinho. Então assim, a minha rotina começa exatamente 4h45 para fazer café, para deixar o almoço pronto para o esposo levar. Então quando eu a deixo na escola, eu volto em casa, tomo meu café, me arrumo e saio para ir para a faculdade quando é nos dias de estar presencial. Ou então, quando é online, eu já tomo meu café, tomo banho, sento na mesa para estudar. A faculdade presencial termina em torno de 11, 11h30. E é quando eu pego a Evinha na escola, volto para casa, almoçamos, ela tira um cochilinho e nisso eu sento para estudar o curso online, que é a pós-graduação que eu estou fazendo em marketing digital. Eu faço um planejamento para ficar mais ou menos 1 hora, 1h30 nos cursos da Udemy, 1 hora, 1h30 na pós-graduação. Quais foram as minhas primeiras impressões e desafios que eu acho do design? Pessoal, eu tô bastante empolgada aprendendo algo novo e criativo. Como eu falei pra vocês, é um mundo totalmente diferente da minha realidade. É um universo assim de oportunidades que eu tô perdidinha. Eu ainda não sei falar pra vocês pra qual área eu vou seguir. Eu não sei. Eu estou ainda me encontrando, estudando assim, vendo ali sobre edição de vídeos,
na experiência do usuário, quem sabe, mas assim, ainda não tem nada definitivo. O design, ele pode ser muito interessante e divertido, especialmente por envolver tanta criatividade e resolução de problemas. A impressão que eu tenho do design é essa liberdade que ela te dá, por ser uma área que te permite explorar novas oportunidades, novos horizontes, novas formas de pensar, de criar e me expressar visualmente. A transição de uma profissão técnica como a contabilidade, por exemplo, para o design pode ser um choque de abordagem. No design, há uma flexibilidade criativa e processos mais subjetivos, o que pode ser um tanto desafiador no início. Quais são os desafios iniciais do design? Eu posso dizer para vocês que é a familiarização das ferramentas e dos softwares. Aprender a usar as ferramentas como Adobe Photoshop, Illustrator ou outros programas que o design permite vai ser sim um grande desafio para mim. As ferramentas e software, elas possuem uma curva de aprendizado, principalmente para mim que nunca utilizei antes. Outro desafio que eu vejo do design, que eu posso falar para vocês, é a construção de portfólios. Criar um portfólio, quando se está no início ainda, para mim está sendo muito desafiador. Especialmente por eu sentir que ainda não existe um número de projetos para eu mostrar. Eu tenho plena consciência que esse é um obstáculo comum no início, mas também é uma das formas mais importantes de eu mostrar o meu progresso para vocês. Uma das coisas também que está sendo muito desafiador para mim é conciliar a rotina de estudos com os afazeres do dia a dia, dos compromissos. Como eu falei para vocês, eu sou mãe, sou esposa, nós congregamos em uma igreja cristã aqui em Manaus, onde nós servimos. Então, assim, não tem só o estudo, também existe uma vida por trás. E eu sei que é importante criar essa rotina de estudos, até para eu não me perder, até para eu ter disciplina e constância. Bom, e o que eu espero do futuro? O que eu espero do design para minha vida? O mais importante de tudo é o meu crescimento profissional e reconhecimento na área. Aprender a evoluir constantemente, a ideia de sempre melhorar e expandir as minhas habilidades, isso me deixa muito motivada e empolgada. Inclusive, é uma das minhas principais motivações. A minha satisfação com o processo criativo. Eu espero encontrar prazer e satisfação naquilo que eu faço. Eu espero encontrar prazer e realização para resolver os problemas do design de forma criativa, trabalhar em projetos reais. O que eu espero no futuro também sobre o design é sobre estabilidade e oportunidades no mercado. Eu espero que com o crescimento da tecnologia e da demanda no mercado digital, o design ele seja uma área promissora para todos nós, com muitas oportunidades de emprego e freelances. Outra coisa que eu espero também no futuro sobre a área do design é o reconhecimento e a valorização do profissional. Eu espero do fundo do meu coração ser reconhecida pela qualidade do meu serviço, pelos meus colegas de profissão, pelo mercado, pelos clientes, um design em geral, o que vai trazer um grande senso de realização profissional para minha vida. Então, pessoal, se você que está pensando em fazer a transição de carreira, tem medo, tem receio, você que está pensando em vir para o design, saiba que a jornada ela pode ser desafiadora, mas extremamente gratificante. Eu, Fabiana, eu sei exatamente como é difícil dar esse primeiro passo. Eu sei como é difícil recomeçar. E sentir que o caminho à frente pode ser incerto, pode dar errado. Eu sinto e te garanto que quando você se encontra numa área que você gosta e que realmente faz sentido para você, a sensação de realização compensa todos os desafios. Então não tenha medo de começar ou recomeçar. Todo design começa de algum lugar e o importante é persistir e continuar aprimorando as suas habilidades. Se você tem paixão, curiosidade, está disposto e disposta a entrar nesse mundo na carreira do design, pode ser uma carreira cheia de oportunidades e satisfações. Se eu conseguir dar esse passo, você também consegue. E você que me assistiu até aqui, vocês querem acompanhar essa jornada linda comigo? A você que ficou até o final do vídeo, o meu muito obrigada.
Esse apoio no início é muito importante para mim. Se você gostou desse vídeo, se você gostou do conteúdo, já se inscreve no canal, dá uma curtida nesse vídeo, compartilha para quem você acha que precisa desse incentivo, que tá na dúvida da transição de carreira. Compartilha com teu amigo, com a tua amiga. Eu tenho certeza que eles vão gostar. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigada. Tchau, tchau.